Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite. Vamos iniciar a nossa reflexão da mensagem desta noite, da nossa Casa Espírita, Seara Espírita de Luz. Nossa casa abençoada, que em tempos de pandemia estamos fazendo as nossas palestras na forma virtual, online. Estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos do coração e ligados pelo laço do Espírito, entrelaçados pelo amor. O tema desta noite é sobre vida e morte. São temas interessantes, importantes para a reflexão desses dias e momentos que estamos vivendo. Mas antes vamos ler uma mensagem que se chama Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Edmundo Xavier de Barros, do livro Poetas Redivivos, da editora da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Vida, nem a paz, nem o fim. A vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas. São lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda à terra os planos que descobres, fala de tua luz aos mais vis e aos mais pobres. Renova o coração do mundo impenitente.
Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre vida, a vida eternamente. E assim, vamos nos sintonizando com os mentores espirituais, sentindo a presença do Divino Mestre Jesus, que nos clareia a visão, que nos ilumina o espírito, que nos direciona e conduz a nossa vida para a evolução do nosso ser imortal. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida física. Agradecemos, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Abençoai, Senhor, a todos os lares, a toda a humanidade. Esteja conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Deus conosco. Vida e morte. Será que são palavras antagônicas? São antônimos ou sinônimos? Falar na vida é compreender a morte. Nascemos, vivemos para morrer e morremos para viver. Por que temos medo de falar da morte? Temos medo de comentar sobre a morte e de nos alegrar com a vida. O nascimento de uma criança é motivo de comemoração. A criança atravessa o berço até que o seu espírito chega à sepultura e ao túmulo. Vamos iniciar com uma reflexão de uma história da passagem de um jovem que foi buscar um rabino, que ele era muito sábio, morava no Cairo, e quando lá chegou, encontrou a sua morada com apenas um banco e uma mesa cheia de livros. Este jovem perguntou ao rabino: onde estão os outros móveis? Onde estão os outros objetos? E o rabino disse: e a sua bagagem? Os seus móveis, onde estão? E o jovem respondeu: eu estou só de passagem. Eu vim de viagem. E o rabino falou: eu também estou de passagem. Esta é minha morada, simples, humilde. E não precisamos de muitas coisas, porque a vida é uma passagem. Precisamos carregar aquilo que é realmente necessário. Porque muitas vezes vivemos uma vida de acúmulos, de bens transitórios, materiais, para o nosso gozo e felicidade passageira. E esquecemos de guardar os verdadeiros bens, de acumular
tesouros que a ferrugem não corrói, que as traças não destroem. A nossa vida é uma passagem. E quando a gente comenta da morte, a gente não gosta, como se fosse atrair algo ruim. Nem comente, nem fale sobre isso. Como se a morte estivesse distante ou fosse algo ruim, tenebroso, um castigo. A morte irá assolar os lares, os familiares. E pensamos que é uma injustiça divina quando a morte acontece como algo inevitável. Se estamos vivos, todo ser vivo tende a morrer, a perder o invólucro carnal. Para os cristãos, para os espíritas, que possuem a crença na imortalidade da vida, compreendem que o corpo biológico, o sistema orgânico, se deteriora, destrói, perde-se o funcionamento do seu organismo. As células se esvaem. Mas quando compreendemos, segundo nos traz os precursores do cristianismo na Terra, Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Mas antes de Kardec, tivemos os precursores, os antecessores, os filósofos que refletiram e pensavam sobre a morte. A filosofia é o amor à sabedoria. E a morte era um tema muito interessante e destacado pelos filósofos. E Sócrates foi um grande precursor da filosofia espírita, que nos trouxe o entendimento da alma imortal, de que após a morte nós viveríamos a vida bela, a compreensão da verdade, da justiça. A semente foi plantada no coração dos homens. E a ideia da vida imortal é uma ideia inata ao ser humano. Mas também tem os humanos que entendem que a morte encerra a vida do corpo e tudo se acaba. E vive-se a vida terrena apenas usufruindo os prazeres, a felicidade, os gozos, enquanto está habitando o corpo, como se a vida encerrasse no túmulo. Tudo se finda ao fechar o lacre do caixão. E apenas ostenta
que tudo é brilhante quando pulsa o coração e o cérebro em funcionamento no corpo físico apenas. Tola ilusão. Tola ilusão. Quando trazemos aqui a mensagem inicial lida, denominada vida, foi escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, médium encarnado à época, servindo como instrumento de um espírito que vive e que transmitiu as suas ideias sobre a vida e a morte, permitindo a transmissão do pensamento de um espírito que habita as moradas espirituais. O espírito vive, sente, pensa, se alegra, aprende. A vida espiritual continua no além. Atravessa o túmulo, atravessa a sepultura, porque o espírito é imortal. Conta-nos outro trecho de uma história que se chama Salvar a Vida. Essa história foi tirada do livro Momento Espírita para nos ilustrar uma passagem do Evangelho que nos diz que aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder por amor a mim, ganhá-la-á. Aquele que perder a vida por Cristo, por amor a Cristo, ganhá-la-á. Essa história nos conta o seguinte, que um trem ele estava por partir e deixaria aquele lugar sórdido, levando os judeus jovens e sadios para a liberdade. A notícia que correu era a preservação da vida dos mais fortes e que naquele trem não havia lugar para velhos. As portas seguiriam abertas porque não sobrava espaço para fechá-las. Estava abarrotada de judeus. E um ancião polonês de cabelos alvos, branquinhos, com as mãos encarquilhadas. E ele pediu e suplicou ao jovem, com veemência, que desse a sua vida pela vida dele, que fizessem uma troca. Ele estava velho e doente, queria rever os familiares que estavam distante na Polônia. Seria sua última chance. Implorou ao jovem que estava no trem. O velho apelou para o coração do jovem, que lhe permitisse embarcar em seu lugar. Em nome de Cristo, me deixe embarcar. O rapaz não era cristão e nunca ouvira falar daquele homem de Nazaré. Apenas uma frase atribuía a sua lembrança. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que a perder por amor a mim, ganhá-la-á. Ele olhou para aquele velho desesperado e ele pensava na sua liberdade, mas pensou
e resolveu descer e deu o seu lugar para aquele velho. O trem partiu e ele pôde contemplar pela janela o aceno daquele velho, feliz, e que salvara a sua vida com a sua própria. Ficou algum instante olhando a paisagem de horror e desolação enquanto o trem se afastava lentamente. Após alguns dias chegou uma notícia triste. O trem que partira em direção à liberdade, ele aportara no campo de concentração de Auschwitz, na Áustria. E todos os passageiros que estavam naquele trem pereceram sob os chuveiros de gás letal. Os meses rolaram e levaram com eles o horror da guerra. O jovem sobreviveu para escrever a história e conhecer melhor aquele homem de Nazaré, que um dia dissera que aquele que quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia, e aquele que a perdesse, por amor a ele, ganhá-la-ia. E nós, cristãos, que ainda caminhamos pelas estradas do plano físico, saberemos precisar quando sairá o próximo trem? Será que o nosso nome não consta na lista de passageiros, com destino ao mundo espiritual? Será que estamos preocupados em ganhar a vida, em amontoar recursos materiais? Esquecemos de cultivar os valores do espírito, valores verdadeiros e imperecíveis, que levaremos conosco no além-túmulo. Como temos empregado a maior parte da nossa vida, perdendo nos gozos efêmeros e ilusórios? Ou será que estamos dedicando alguns instantes em benefício dos necessitados de toda a ordem? Os dias passam, os anos se somam e pouco ou quase nada temos buscado aprender sobre o futuro espiritual que nos aguarda. Agindo assim, nós dissemos que somos imortais, mas não vivemos como tais. Uma vez que, basicamente, a gente se ocupa com as coisas materiais, como se daqui da terra jamais fôssemos partir. E é isso que nos traz um irmão nosso, através da mediunidade de Chico Xavier, André Luiz, que muitos de nós partimos aqui do plano físico como se fôssemos suicidas. O próprio André Luiz, na obra Nosso Lar, ele foi considerado um suicida. Porque pelas leis divinas não são tidos como suicidas somente aqueles que põem fim à vida como ato de desespero e insanidade, mas também os que acabam com ela pouco a pouco, através dos excessos de toda ordem, os fumantes inveterados, os alcoólatras, os gulosos, os sexólatras, os adeptos da violência. Eles são suicidas porque consomem a existência física sem dar o devido valor. E nós? Que valores estamos dando à nossa própria vida? Allan Kardec nos trouxe uma obra primorosa chamada O Céu e o Inferno. Nesta obra, ele nos traz elucidações sobre o futuro, sobre o temor da morte, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, e também depoimentos de espíritos das diferentes ordens.
espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, espíritos que tiveram uma vida abastada, rainhas, reis, que tiveram os poderes terrenos. Nesta obra, podemos compreender um pouco da vida no mundo espiritual e compreender as questões necessárias para a felicidade do futuro, a vida no mundo espiritual. Trazemos na obra de André Luiz uma frase muito importante sobre o Espiritismo. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. É um fenômeno natural da caminho de ascensão. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-nos à vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. André Luiz rasga os véus, lembrando-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Existe um mundo paralelo à Terra, onde existem variáveis números de criaturas em aprendizado constante, em labuta do trabalho, guiados e orientados por caravaneiros amorosos, bondosos, auxiliando aos irmãos o pós-morte, auxiliando aos irmãos da terra, guiando-os pela senda do progresso, que a lei do progresso não finda no corpo físico, ela tem continuidade na imortalidade. É importante destacar que a vida é necessária, a vida boa, a vida plena, para a boa morte, para a morte com destemor, morrer com dignidade, morrer em paz. E nesta caminhada de buscar compreender a morte, verificamos na literatura duas obras interessantes sobre histórias lindas de morrer. E a morte é um dia que vale a pena viver. Por que eu destaco essas duas obras? Porque as pessoas tratam muitas vezes os moribundos com negligência, com abandono, deixando aquele corpo que ainda retém um pouco de vida nos hospitais ou em seus lares, adoecidos pela putrefação e deteriorização de seus órgãos, como se ainda não tivesse a vida. Essa autora, a doutora Ana Cláudia, vem nos trazer de que a dignidade da vida, ela só se extingue, só se encerra com o último suspiro, com a eclosão da última respiração. E enquanto existir
a vida naquele corpo físico, ela merece ser tratada com carinho, com respeito, com amor, com gratidão àquele corpo físico. A vida habita um espírito inteligente, um espírito que pensa, um espírito que exige, que pede carinho, que pede presença, que pede compaixão daqueles que estão ao seu redor. É necessário que tenhamos o respeito pela vida, quanto o respeito pela morte. E na história temos os ritos funerários do respeito, a cerimônia que se faz àquele corpo que viveu, que progrediu, que pensou, que trabalhou, que amou, que sonhou. E esse corpo merece o respeito aos seus despojos. A gratidão àquele envoltório carnal. A gratidão e o respeito àquele ser espiritual que viveu aqui na Terra. E o pós-morte continua. Por isso as preces pelos mortos, por isso as orações. E assim vamos agradecendo a Deus pelos nossos antepassados que aqui viveram, por todos os nossos familiares, por todos aqueles que nos deram a vida física, biológica, e agradecendo a Deus que nos criou, que nos proporcionou a bênção da vida. Vamos assim, pensando em todos os espíritos da luz, agradecendo o amor divino. Vamos dar início à fluidificação das águas, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela vida de nossos familiares, pela vida da humanidade. E assim, com o pensamento elevado a Deus, com a equipe espiritual presente, com os trabalhadores dos laboratórios invisíveis, pedimos que tragam os fluidos benéficos que sejam derramados nessas águas e que essas águas tragam o medicamento necessário para o nosso corpo, para a saúde mental, para a saúde espiritual. Que este medicamento fortaleça a nossa vontade, que fortaleça a nossa fé, que nos traga coragem, que nos traga bravura espiritual para enfrentarmos as adversidades e permanecermos no caminho do bem, fazendo o bem, praticando a lei de amor e de caridade do Cristo. Deus conosco, hoje, amanhã e sempre.